Boa noite. Obrigado pelo carinho das palavras aqui introdutórias. É um prazer, uma alegria estar com vocês, até porque, não sei se sabem, mas a minha carreira na obra começou como professor também. Eu lecionei História 3 anos lá na Escola Central de Florianópolis, meu estado natal. E de lá, então, fui chamado para a CPB e já estou ali há só 27 anos. Acho que já na reta aí para, talvez, aposentar, não sei, vamos ver. E é uma alegria estar com as colegas aqui também, né, as coordenadoras da CPB, meus colegas de trabalho, rever alguns amigos. Esses eventos são bons também porque a gente consegue atualizar algumas conversas e reencontrar pessoas e lembrar que um dia será uma alegria estar no céu com todos, né? Aqui são eventos pontuais, logo, logo o evento será para sempre. Aliás, eu não sei quem que elaborou o slogan aqui deste evento, né? Mas é a primeira vez que eu vejo desse jeito, criados para um propósito. Geralmente a gente encontra a frase criados com propósito, que está tudo certo também, obviamente, né? Mas eu fiquei meditando nessa frase, pensando, será que há diferença entre criados com propósito e criados para um propósito? O que vocês diriam, vocês que são educadores, que gostam de filosofar e pensar profundamente? Há diferença? Tem, né? Criado com propósito, eu acho que tem mais que ver com o momento, o presente, né? E está tudo certo, a gente foi mesmo criado por Deus com propósito. Desde antes de nascermos, Deus já tinha nosso projeto na mente dele, não é verdade? Agora, criado para um propósito, tem tudo a ver com a educação adventista, porque é educação para a eternidade. Aponta para frente, né? Você tem um propósito agora, mas você foi criado para um propósito. Ele está adiante, a eternidade. Então, eu gostei mesmo dessa forma diferente, né, com que o design, o propósito foi apresentado aqui como slogan do evento. Então, pense nisso. A nossa educação não é apenas para o agora. Sim, ela forma cidadãos, ela prepara para o vestibular, ela fornece conteúdo útil para a vida, mas não só para agora, né? Não só para este tempo, para este lado da eternidade. Ela tem um propósito muito maior. Eu não tive o privilégio que meus filhos tiveram, de estudar educação adventista. Eu me converti com 18 anos, eu era evolucionista, marxista, não conhecia essa realidade, esse mundo maravilhoso que nós agora conhecemos. Mas depois meus filhos tiveram esse privilégio. Eu só fui estudar mesmo na educação adventista quando fiz o mestrado em teologia. E aí estar lá no NASP foi emocionante para mim. É como se estivesse tentando recuperar um tempo que passou e eu perdi. E hoje estar aqui, para mim, realmente, isso se reveste de um significado muito especial. Mas vamos lá, então. Criados para um propósito. Deixa eu voltar aqui só para um ponto que eu acho importante a gente iniciar com isto, né? Com a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia aí no celular, ou a própria Bíblia física, quero convidá-los a abrir em Jeremias capítulo 1, no verso 5, Jeremias capítulo 1, verso 5, que diz o seguinte: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí. Vamos fazer uma aplicação assim mais homilética, com uma certa liberdade, né, de texto. Eu constituí como coordenador, eu constituí como professor, educador. É claro que nós entendemos que predestinação não é como alguns amigos calvinistas entendem, né? Mas Deus nos escolhe, sim, desde a eternidade. Você não está aqui por acaso. Se você veio à existência, é porque Deus pensou em você desde sempre. E isso é maravilhoso, isso nos enche de valor, não é? Agora, o que você vai fazer com essa oportunidade que Deus te deu, e que nós tentamos fazer com que os alunos pensem nisso também, o que nós fazemos com a vida que Deus nos deu depende de nós, das nossas escolhas, nossa liberdade. Mas o fato é que Ele nos escolheu desde o ventre para um propósito, para ser alguma coisa, para fazer uma diferença. Esther 4,14, acho que nem precisamos ler, né? É aquele momento em que a rainha Esther, ela é confrontada, digamos assim, por Mardoqueu, e ele diz, olha, talvez seja para esse momento mesmo que você foi constituída rainha. Então, de novo, eu peço que vocês pensem, talvez tenha sido para esse momento aqui, e daqui para frente, que Deus tenha chamado você para fazer diferença, para fazer alguma coisa, para ser, talvez, o ponto da virada na vida de uma criança, de um adolescente.
Eu me lembro quando eu estava me despedindo lá da escola adventista, porque tinha sido chamado para a CPB, um cartãozinho que eu ganhei de presente fez muita diferença na minha vida, assim, foi marcante. Por quê? Eu tive uma aluna que era bastante complicada, rebelde, estava numa fase difícil, assim. Naquele tempo tinha acho que era emos, não sei se existe isso ainda, né? Emos, né? E ela encarnou isso aí e me confrontava, me desafiava na sala de aula. E uma vez eu até a convidei para irmos à sala do pastor para fazermos uma oração. Eu já não sabia mais o que fazer. Aí eu convidei a menina para nos ajoelharmos ali, fiz oração, quando eu abri os olhos, ela estava olhando para mim e rindo na minha cara. Assim, que situação complicada, né? Mas eu não desisti dela. Continuei orando, continuei conversando com ela quando eu podia. Aí, para encurtar a história, quando eu fui chamado para a CPB, recebi alguns presentes dos alunos e tudo mais. Aquele cartão que ela me entregou fez a diferença, porque quando eu abri, dizia assim: professor, a gente até se emociona quando lembra, né? Professor, obrigado por ter sido meu amigo. Nunca esqueci disso. Então, talvez tenha sido para esse tempo, um tempo de uma geração complicada, um tempo de uma juventude difícil, porque, enfim, vocês conhecem essa geração e sabem dos desafios que há, mas quem sabe não é para esse tempo realmente que Deus chamou você para fazer diferença. Seja amigo, seja um pastor, seja um profeta na vida dessas pessoas que Deus colocou no seu caminho. E Efésios 2, verso 10, né? Diz que nós somos criados para as boas obras. Olha que interessante. Criados para alguma coisa, não só criados para existir, mas criados para um propósito, para alguma coisa. Efésios, Paulo diz, criados para as boas obras. Quando a gente fala em propósito, alguns nomes vêm à mente. Eu me permiti pensar em alguns nomes, né? E eu fui colocando alguns no papel e aqui eles estão. Primeiro, Agostinho de Hipona, um grande teólogo católico que teve uma vida bem desregrada, bem complicada. Nesse livro Confissões, algumas editoras colocam 3 volumes ou até mais, mas se colocarmos num só, né? Confissões de Santo Agostinho. Ele conta como foi a vida dele antes e depois como foi quando se encontrou com Deus. E ele diz uma frase que é clássica, né? Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Eu confesso a vocês que a minha vida, antes de conhecer Jesus, o criacionismo, essa mensagem pela qual me apaixonei, eu não sabia o que era isso. A vida parece que não tem repouso, não tem descanso, não tem estabilidade, né? Agora, quando a gente encontra Jesus de verdade, a gente aceita Jesus como Salvador, a gente passa pela conversão, isso que Agostinho está dizendo faz todo sentido. A nossa alma só repousa quando encontra esse repouso em Deus. O resto é paliativo, né? Outro autor bastante assim, insensado, né? Conceituado, e tem uma história muito bonita, porque ex-ateu, depois se torna um cristão anglicano, C.S. Lewis. Tremendo escritor, né? Professor universitário. Nessa parte aqui do livro O Peso da Glória, ele faz uma comparação bem interessante, algumas comparações bem interessantes. Ele diz assim: as criaturas não nascem com desejos a menos que exista satisfação para esses desejos. Um bebê sente fome, bem, existe tal coisa como o alimento, ele satisfaz o desejo. Um patinho quer nadar, o que existe para ele? Água. Os homens sentem desejo sexual. Bem, existe uma coisa chamada sexo. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Genial, né? E isso, na verdade, ecoa reflexões mais antigas, por exemplo, de Salomão. Salomão foi aquele que experimentou tudo aquilo que C.S. Lewis disse, né? Ele tinha dinheiro, tinha fama, tinha prazer, tinha poder, tudo que alguns associam com bem-estar, com felicidade, enfim. E Salomão, ele é autor de alguns livros muito marcantes na Bíblia, Cantares, né? Uma obra-prima, Provérbios, alguns salmos, mas o livro mais amargo ou mais azedo da Bíblia também é dele. Qual é? Eclesiastes. Eclesiastes é aquele livro do fim da vida, ele já ancião, pensa assim, ele já idoso, chamando os jovens para bater um papo, para passar a experiência dele. Isso é Eclesiastes, por isso que ele é tão azedo, porque a vida dele foi azeda. Ainda bem que ele se converteu, né?
mas desperdiçou um pedaço da vida bem grande. Aí ele, várias vezes, ele diz que a vida é uma vaidade. Isso é vaidade, aquilo é vaidade. Vaidade, na verdade, é a tradução da palavra revel, no hebraico, que seria mais bem traduzida como vento, sopro, névoa, neblina, alguma coisa que se desfaz rápido. E aí você entende qual é a ideia de Salomão. Né? Tive fama, tive prazer, tive poder, tive tudo que é associado com uma vida boa, uma vida que satisfaz, mas não me satisfez. É o que C.S. Lewis estava dizendo lá naquele livro, né? Se eu encontrar em mim mesmo algum tipo de desejo para o qual nada neste mundo, daquilo que Salomão e outros têm experimentado, satisfaz, isso é uma evidência de que eu não fui feito para este mundo. De que alguma coisa além de mim, fora de mim, alguma coisa eterna deve ser a resposta. Então, esse é o raciocínio. E daí Salomão mesmo responde lá em Eclesiastes 3, verso 11, né? Dizendo que Deus criou o ser humano com anseio pela eternidade. Ali está a resposta. Tudo mais é fumaça. No nosso coração tem um vazio eterno, então só o eterno pode preencher esse vazio. Parece um chavão, eu sei, mas é a pura verdade. Então, lembre-se de que vaidade ali é fumaça, é neblina, é revel, algo que passa, algo que não permanece. Precisamos de algo mais do que isso. Outro autor que é inevitável a gente visitar quando fala em sentido é o Viktor Frankl, né? Tem livros fantásticos, já li alguns, e ele vem à nossa mente porque ele escreveu um livro com esse título, né? Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. E o Viktor, ele passou por coisas terríveis na vida dele, na juventude. Ele foi, como judeu, ele foi preso em alguns campos de concentração, perdeu a esposa lá, perdeu outros parentes nos campos de concentração. E como ele era um psiquiatra, ele aproveitou que estava por lá mesmo e começou a pesquisar para entender por que alguns judeus conseguiam ter motivação para continuar vivendo e outros se entregavam. E acabavam morrendo mesmo e não lutavam. E ele percebeu que os que conseguiam vencer e saíram do campo de concentração e depois continuaram suas vidas, foram justamente aqueles que tinham sentido para viver. Pensavam, eu tenho uma família lá fora, eu tenho algo para fazer, eu tenho um propósito para a minha vida. E esses, então, eram os que sobreviviam. E o Viktor, ele faz uma comparação, a gente pode fazer também, né? E me perdoe aqui a psicóloga, né, se eu for assim, impreciso em algumas coisas, mas comparando com Freud, por exemplo, que era muito voltado para a questão dos sentidos, né? Do sentir, do prazer e tudo mais, o Viktor dizia, não é isso só, e não é isso o mais importante. Na verdade, o mais importante é o sentido para viver. Porque você pode até ter uma vida sem prazer, como era no campo de concentração, mas tendo um sentido para a sua vida, você sabe quem você é, você sabe por que está aqui, para onde você vai, você vive. Você tem algo lá dentro que te move. E aí ele desenvolve a logoterapia, né? E, enfim, é um autor fantástico, né? Essa frase é dele, ó. Olha que profundidade. Quem tem um porquê, enfrenta quase qualquer como. Não é verdade? Quem tem um porquê, enfrenta quase qualquer como. Sua experiência mostrou, a experiência dele mostrou, que a busca de sentido é uma necessidade humana tão vital quanto o alimento. E é isso que a gente tem que tentar colocar, primeiramente no nosso coração, na nossa mente, mas tentar também passar para os alunos. Eu sei que é difícil nessa fase da vida, porque poucas pessoas, nós passamos por isso, né? Nessa idade estão pensando no sentido da vida, no que vem depois. Para eles é o que vem amanhã, ou o que vem daqui a 10 minutos, né? Mas a gente tem que se esforçar mesmo assim. Ainda que talvez a sementinha plantada vá germinar daqui 5, 10, 20 anos. Mas a gente tem que passar isso para eles, né? O sentido. Livro tremendo, né? Minha esposa, eu lemos, e ele mostra como a falta de sentido leva a comportamentos até perigosos, muitas vezes. A dopamina, obviamente, foi criada por Deus, né? E dada para nós como um presente de Deus. Você pode ter prazer com uma maçã ou com uma droga, né? Você escolhe aquilo que vai te dar prazer. Sexo abençoado por Deus ou pornografia. As pessoas escolhem a fonte do prazer. A dopamina é a mesma. Ok? A dopamina é neutra, digamos assim.
É um presente que pode ser bem usado ou mal usado. E neste livro, a autora, a doutora Ana, ela mostra como as pessoas estão realmente obcecadas por um prazer momentâneo, imediato e cada vez mais intenso. E isso as tem levado para vazio, né? A falta de sentido leva alguns a se entregarem a prazeres destrutivos até. Isso é complicado, né? Resultado, pessoas cada vez mais ansiosas, deprimidas, sem rumo na vida, vivendo de migalhas de alegria e insatisfação. Não sei quantos acompanharam aí recentemente essa coisa aqui que nos deixa chocados, né? Pelas risadas eu sei que alguns já viram. Jovens e adultos comprando chupeta, né? Para tentar, sei lá o que eles querem tentar fazer com isso, né? Mas enfim, eu entendi assim, que esse fenômeno expõe uma crise de sentido que atinge parte da juventude contemporânea. A escolha da chupeta reflete o desejo profundo de fugir da responsabilidade de inseguranças e da incerteza no futuro. Eu li algumas avaliações de psicólogos a respeito desse fenômeno, que eu espero seja passageiro, que alguns jovens, alguns adultos, querem voltar para um tempo, é quase uma regressão aí emocional, para um tempo em que eles não precisavam se preocupar com muita coisa e eles eram dependentes de alguém que os protegia. A gente ri, mas dá vontade de chorar, na verdade, né? Porque revela um vazio, uma carência emocional, um desejo, uma saudade, uma nostalgia de alguma coisa que eles nem sabem bem o que é. Mas a mídia trata como piada, como brincadeira, como algo inocente, chupeta customizada, alguns já compram e colocam ali algumas coisas, adesivos, coisinhas assim, como se fosse algo bonitinho, né? É algo triste, como o rosto dessas pessoas está, né? Assim, enquanto Frankl nos lembra que o propósito é capaz de dar forças em meio às maiores tragédias, o cenário atual nos mostra o contrário, uma geração perdida na busca do prazer pelo prazer e de conforto inútil, mas sem encontrar sentido. Sentido. E é nesse ponto que a cosmovisão bíblica e o criacionismo oferecem uma resposta profunda. Não surgimos por acaso. Fomos criados com um propósito eterno. O que realmente preenche o coração humano não é o prazer momentâneo, mas a consciência de que viemos de Deus, vivemos para Ele e caminhamos rumo ao futuro de esperança com Ele. Isso é que faz diferença. Quando você encontra isso, é a pérola de grande valor, né? Na parábola, você deixa tudo para ter aquela pérola. Então, a grande questão é a seguinte: de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? Você tem resposta para essas 3 perguntas que compõem a pergunta essencial? Tenho certeza que sim. Eu não tinha. Até meus 18, 19 anos eu não tinha resposta para isso, porque eu era evolucionista. De onde viemos? Não sabia. Talvez de uma origem por acaso, sem intencionalidade, sem planejamento, ou seja, eu era fruto do acaso. Por que estou aqui? Crescer, me multiplicar, deixar alguma coisa nesse mundo e partir. Para onde? Não sabia também. Então, não tinha certeza de origem, nem de futuro, de destino, e muito menos do porquê estava aqui. Pensa, viver desse jeito, né? Aí nós temos basicamente, porque você pode subdividir essas cosmovisões em vários ramos, né? Assim, elas ramificam, mas em essência são 2. Ou você é um materialista, evolucionista, para quem nós somos fruto do acaso, sem propósito, sem destino definido, ou você é um criacionista ou adepto do design inteligente, pode ser um criacionista cristão, como é o nosso caso, como adventistas, né? Para quem que entendemos que nós somos criados por um Deus pessoal, intencional e amoroso. Não é só um Deus criador todo-poderoso, Ele é amoroso. Faz diferença também isso aí, né? Porque se fosse só um Deus poderoso e eu não conhecesse o caráter dele, eu tinha medo dele. E se um dia ele se arrepende de mim? E se um dia ele resolve, chega, me cansei desse mundo, né? Então, conhecer o caráter do Criador também faz muita diferença. Depois a gente vai chegar a esse ponto, como é que eu conheço? Então, a resposta que damos a essa pergunta fundamental molda completamente a nossa forma de viver. Por quê? Porque ideias têm consequências, né? Ninguém adota uma cosmovisão, alguns nem têm consciência de que tem uma cosmovisão, mas todos têm. Ninguém adota uma cosmovisão sem que ela interfira na sua vida prática, no dia a dia, né? Nos relacionamentos. Se você pensa que você veio de um jardim, você tem uma concepção da vida. Mas se você pensa que você é um macaco pelado, que veio de uma caverna, você tem outra concepção da vida. Então é importante a gente identificar essas cosmovisões e adotar aquela que é a mais coerente, né? Aquela que nos dá mais esperança,
no senso de mais-valia e muitas coisas mais, né? Então, vamos avaliar cada uma delas, assim, rapidamente. Daria para ficar aqui horas, né, analisando cada uma delas em detalhes, mas não temos horas para isso. Vamos lá. Então, a cosmovisão evolucionista naturalista, uma vida sem propósito. Não há um propósito para ela existir e muito menos um sentido ou uma ideia de como ela possa acabar. Vou mostrar para vocês depois quais são os cenários possíveis para o fim da existência segundo a evolução. Aí você vai entender por que a máxima de muitos é: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Acabou, não tem mais nada, né? Vejamos, se não há Criador, não há propósito, um objetivo, apenas sobrevivência e prazer momentâneo para esquecer das mágoas, para esquecer de que não tem sentido para viver, né? Consequências, ou ideias têm consequências, consequências dessa cosmovisão: vazio existencial, eles sabem que falta alguma coisa, mas não sabem o que é, saudade de alguma coisa que eles não sabem o que é, né? Relativismo moral, porque se não há um Deus criador, se não há alguém que estabeleceu as regras, de onde vêm as regras? O que é moralidade? Quem estabelece os parâmetros? Percebeu? É como Dostoiévski dizia: se Deus não existe, tudo é permitido, né? Não há um padrão. Como é que você sabe que uma linha está torta? Porque tem uma linha reta para comparar com ela. Mas se não há uma linha reta, qualquer linha serve, entendeu? Isso é relativismo moral, que a gente vê hoje na sociedade tão facilmente, né? E, finalmente, você tem ali o desespero diante da morte. Por quê? Se a vida é apenas um amontoado de moléculas, morreu, acabou. Só que o ser humano resiste a essa ideia de acabar, porque nós temos senso de existência. Não somos uma pedra, não somos um cão, nós somos seres dotados de consciência, de entendimento da realidade e de um vazio que nos leva à transcendência. Mas se a transcendência não existe, e a morte é o fim de tudo, o desespero vem, né? Bate a porta. Vejam que complicado, né? Eu quero recomendar algumas tarefas de casa para vocês. Talvez aqui durante o evento vai ser meio complicado. E eu entendo e eu respeito. Aproveitem para muitas coisas, para sociabilização, para colocar em prática os 8 remédios da natureza, né? Aproveitem. Mas quando chegar em casa, prometam que vão fazer isso, a tarefa de casa. Eu vou recomendar aqui pelo menos uns 2 ou 3 vídeos para vocês. Esse aqui é o primeiro. O Mistério da Origem da Vida está no meu canal no YouTube. Essa palestra eu fiz com base no meu TCC de Biologia Molecular. Fiz porque é gostoso estudar, né? Eu quero fazer um TCC que vai me ajudar também a ter um pouquinho mais de respaldo nas palestras criacionistas, enfim, né? Só que eu fiz numa faculdade secular e eu queria defender o TCC ligado ao criacionismo, mas eu não podia usar a palavra criacionismo, muito menos Bíblia e menos ainda Criador. Depois eu vou contar o que eu fiz. E eu tirei 9, deu certo. E eu pude defender o criacionismo sem falar de criacionismo. Depois eu falo para vocês. Bom, nesse meu TCC, eu fiz uma retrospectiva desde quando os seres humanos tentam explicar a origem da vida, sem Deus, obviamente, com algum tipo de experimento ou algo assim. E eu rastreei até a década de 50, quando Stanley Miller e Harold Urey, num laboratório, elaboraram aqui um aparato, né, de vidro, com descargas elétricas e alguns gases ali acumulados naquele balão, porque eles supunham que a atmosfera da suposta Terra primitiva tivesse aqueles gases que eles colocaram lá dentro, amônia, hidrogênio, enfim. Eles eram químicos. Eles sabiam, na verdade, o que aquilo ia dar. E aí, bombardeando com descargas elétricas, depois de algum tempo, de fato, apareceu ali aminoácido. Apareceram aminoácidos naquele balão. E como você bem sabe, né? Aminoácidos, proteína, DNA, mas peraí, aminoácido para chegar no DNA são saltos tremendos, mas na cabeça deles, opa, está aí, origem da vida. Num mar primitivo, de uma terra primitiva, com gases que não são os que temos hoje aqui na atmosfera, com raios, descargas elétricas, apareceram aminoácidos. Então a vida começou assim. Ok. O tempo passou, 10 anos depois, mais ou menos, geoquímicos, década de 60 agora, geoquímicos estudaram melhor o assunto e perceberam que, na verdade, a atmosfera primitiva, a suposta atmosfera primitiva da Terra, não continha aqueles gases que Harold e Urey haviam proposto.
Eram gases diferentes. Um pouco de hidrogênio, sim, mas CO2, nitrogênio. E quando eles colocavam esses gases no balão de vidro, não eram formados aminoácidos naquele balão. Tem mais alguns detalhes que eu acho que vale a pena mencionar. À medida que os aminoácidos iam sendo formados, eles tinham que rapidamente retirá-los do balão, porque os mesmos raios, as descargas elétricas, que formavam os aminoácidos, os decompunham, destruíam aquela cadeia, né, que formava os aminoácidos. Ou seja, tinha que ter alguém ali controlando o processo. Outra coisa, naquela mistura havia aminoácidos levógeros e destrógeros. E a gente sabe que os destrógeros é que compõem a vida. Então, alguém tinha que pegar os aminoácidos corretos para que pudesse, no futuro, haver uma proteína e depois a vida. Ou seja, o que você percebe? Na verdade, não era um experimento que estava provando o acaso. Pelo contrário. Desde o começo ele foi o quê? Controlado, elaborado. Os gases tinham que ser aqueles. O aparato de vidro teve que ser construído. Os aminoácidos tinham que ser retirados. O aminoácido correto é que poderia ser usado. Isso é design inteligente. Percebeu? Não é acaso. E aí, 10 anos depois, esse experimento foi desacreditado por cientistas mais bem preparados, com mais conhecimentos, e hoje nem se usa mais como evidência da evolução. Aspas, aí, né? Ou abrindo aqui um parênteses. Minha filha, quando prestou vestibular para nutrição, numa faculdade secular, ela chegou para mim e falou: pai, olha só o que apareceu aqui na prova. O experimento de Urey Miller como evidência da teoria da evolução. Isso é fake news, tá? Hoje em dia. Nenhum livro mais da CPB não tem mesmo. Não tem isso, né? Porque esse argumento aqui é furado. Mas alguns livros e alguns vestibulares e algumas apostilas ainda trazem esse experimento de Urey Miller como evidência da suposta evolução da vida a partir da não-vida. Percebeu como é que é a coisa? Pois é. Alguns evolucionistas acabam sendo assim bastante sinceros, e esses eu valorizo e respeito, né? É o caso aqui do Richard Leakey. Ele escreveu o prefácio de uma das edições do livro de Charles Darwin, o mais famoso lá, A Origem das Espécies. E nessa introdução, nesse prefácio, o Leakey, que era um cientista famoso também no tempo dele, ele admite que a teoria da evolução de Darwin tem pelo menos 2 grandes problemas. Eu digo que tem muito mais, mas tá bom, já é alguma coisa. Dizer que tem 2 grandes problemas, que ele diz, são a explosão cambriana e a origem dos sexos. Isso é muito interessante. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Estão comigo ainda? Vamos lá. O que é a explosão cambriana? Rapidamente. Imagina-se um bolo de camadas, cada camada seria um extrato da coluna geológica, e lá na base, na primeira camada, seria o chamado período cambriano, onde a vida aparece. Antes dele tem o pré-cambriano, mas não há assim, vida complexa que possa servir como alguma coisa, né? Como elo perdido, alguma coisa assim. Então, no Cambriano, a vida simplesmente pipoca. Ela aparece aqui, esses animais como o trilobita, que por sinal é o símbolo que eu uso lá no meu blog Criacionismo, né? Estilizado. Tem amonitas, animais que já têm olhos. Complexidade absurda, né? Já tem olho, já tem patas, já tem reprodução, já tem célula. Pronto, tem célula, é complexo, demais. Tudo isso eles já têm. Como é possível que a vida apareça desse jeito já, complexa, formada, prontinha? E antes disso, no pré-cambriano, você não tem elos transicionais, animais anteriores, mais rudimentares para dar naquilo. Não, ela aparece de repente. É ou não é uma pedra no sapato? É, e eu concordo com Richard Leakey. Porque a vida, ela surge, entre aspas, vamos usar a palavra que eles gostam, surge já complexa, pronta, formada, capaz. Percebeu? Então, é uma pedra no sapato. E ele foi honesto. A outra é a origem dos sexos, né? Macho e fêmea. Porque se a vida surgiu como eles creem que surgiu, que teria surgido, os evolucionistas, começa com organismos unicelulares, correto? Não são macho nem fêmea, são unicelulares. Se reproduziam como? Por divisão, né? Eram clones uns dos outros. Em algum momento da história, da suposta história evolutiva, aparecem macho e fêmea. Mas como é que foi isso? Essa é a pergunta. Vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Digamos que há, sei lá, 1 bilhão de anos,
apareceu por mutação aleatória um macho. Mas não é fácil de falar isso, porque para que esse macho existisse, tinha que ter o quê? Órgão reprodutor. Não é só a parte anatômica, tem que ter também hormônios que fazem com que aquele órgão funcione, tem que ter a parte, enfim, uma série de coisas interconectadas e funcionando juntas para que o órgão tenha a sua função. Mas tá, vou dar uma chance. Apareceu. Agora vocês vão ver quem é que é o mais crente aqui, tá? Se são vocês ou se são eles. Apareceu o macho, os hormônios, os neurônios que fazem com que a função aconteça, e tudo isso. Porque se não tem tudo isso, é inútil e já desaparece logo em seguida, é um órgão inútil. Bom, apareceu o macho há 1 bilhão de anos. E eis que apareceu também uma fêmea, por mutação aleatória, com um órgão reprodutor próprio, os hormônios específicos e os neurônios específicos para fazer com que aquela função acontecesse, né? Só que o macho apareceu há 1 bilhão de anos e a fêmea há 500 milhões de anos. Adiantou alguma coisa? Não. Nunca se encontrariam. Tá bom, vamos dar mais uma chance. Apareceu um macho formado há 1 bilhão de anos e uma fêmea formada há 1 bilhão de anos. Opa, começou a dar certo, mas o macho apareceu, por mutação aleatória, em Caldas Novas, pré-histórica, e a fêmea apareceu lá em Tatuí, pré-histórica. Adiantou alguma coisa? Não também. Nunca se encontraram para casar, se é que esses bichinhos casavam, e não deu em nada. Tá bom, vamos dar mais uma chance, já que eu estou empolgado aqui com chances, né? Tá, apareceu o macho há 1 bilhão de anos, nessa sala pré-histórica, e apareceu a fêmea há 1 bilhão de anos, também nessa sala, tem que ser 1 centímetro, na verdade, esse tem que estar ali junto com 1 centímetro quadrado, né? Ou menos. Tá bom, apareceram ali, se encontraram e, puxa, eram compatíveis. Aí eles se misturam sua bagagem genética e dão origem a um outro ser, esse também capaz de se reproduzir e tudo mais. Fala para mim, eu que sou crente, eu não tenho tanta fé assim. Não mesmo, eu me sinto muito cético nessas horas, né? Falta-me fé para acreditar em tudo isso. E eu concordo com Richard Leakey, esse é um problemão para a evolução. Como que surgem os sexos, né? Macho e fêmea. Só para você ter uma ideia, um único gene codifica a produção de espermatozoides. É o tipo de gene que, na ótica deles, nunca mudou. Ele não pode mudar, lógico, né? Quando querem que muda, uma pata vira barbatana, ou coisa parecida. Mas quando não pode mudar, ele não muda. Porque se esse gene Bowley algum dia sofrer uma mutação, acabou a humanidade. Percebeu? Não haverá mais produção de espermatozoides. Então ele teve que existir desde sempre desse jeito, e vai ter que continuar existindo desse jeito também até a reprodução existir, né? Outra coisa interessante, essa edição aqui da revista Ciência Hoje, que é uma revista séria de ciências, né? Em 2010, eu li essa matéria de capa e terminei dizendo, louvado seja Deus. Mas como assim? Uma revista científica, sim. Eu fiquei maravilhado com essa reportagem. O desafio da gestação, por que a mãe não rejeita o feto? Não pense que a história lá das chances acabou lá, tem mais. Ok, aí houve fecundação e um embriãozinho foi formado. Só que esse embriãozinho vai ser identificado pelo corpo da mãe como um invasor, porque o seu código genético não é igual ao da mãe. 50% é estranho. Qual é a ação imediata do corpo da mãe? Destruir ou expelir? Como um órgão transplantado, você tem que usar medicamento imunossupressor para o resto da vida. Mas não tinha esse tipo de coisa naquele tempo, né? Medicamento imunossupressor para dar para a primeira fêmea que foi fecundada. Bom, o que acontece na vida real? Quando o óvulo é fecundado e ele se fixa à parede uterina, uma camada protetora se forma ali em volta dele. Como é que chama essa camada? Placenta. Placenta, que é algo fantástico. É um órgão ultra complexo, porque permite a entrada do que tem que entrar, nutrientes, oxigênio, enfim, e não permite que o que não pode entrar, entre, como os anticorpos da mãe. Ele isola, ele cria um ambiente dentro de um ambiente, no caso, dentro do corpo da mãe. Eles explicam isso aqui na matéria de forma assim, detalhada, são cientistas explicando o processo. Aí um faz uma pergunta retórica. Digamos que, eventualmente, um anticorpo da mãe conseguisse perfurar a barreira placentária. O que aconteceria?
Aí fica mais interessante ainda. O sistema de defesa do bebê que já está em formação identificaria essa invasão e enviaria um anticorpo que ia desativar o anticorpo da mãe. A gente até brinca assim, é mais ou menos uma conversa bioquímica tipo, mamãe, não se preocupe, quem está aqui é seu filho, e desativa o anticorpo. Gente, isso não só é design inteligente, como revela antevidência. Ou seja, Deus, Ele anteviu situações e já elaborou planos de contingência. É como a história da redenção. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não foi pego de surpresa, não é verdade? Já havia um plano. Caso eles escolham o caminho errado, há um plano. E havia um plano, sistema de defesa, placenta e outras muitas e muitas coisas que revelam antevidência do Criador. Como que essa placenta já estava disponível desde a primeira vez? Um órgão complexo com uma função específica. Difícil de aceitar isso, né? Mas tem mais, não pense que acabou aqui. A coisa continua complicada. Ok, digamos que a placenta já estava disponível, ou alguma coisa próxima disso aí, parecida com isso, agora tem que nascer o bebezinho. Aí complicou. Nós vivemos uma época muito complicada, muito difícil, né, de conceitos, ideologias, de tentativa de reescrever o que é óbvio, e como dizia Chesterton, de ter que provar que a grama é verde. Alguns homens querem ser mulheres, mas não vai ser uma repaginação externa que vai transformar um homem numa mulher. Os cromossomos continuarão sendo os mesmos. E a anatomia, aquele indivíduo que foi repaginado pode, eu falo isso com respeito, mas é a realidade. Aquele indivíduo foi repaginado, morre, daqui a alguns séculos chega um arqueólogo e diz, era homem. Não adianta, né? No parto, ele morreria. A pelve da mulher permite a passagem de bebê. Foi projetada para isso. A do homem não. E no trabalho de parto, o corpo dela jorra ocitocina, que ajuda ainda a afrouxar mais os ligamentos, o que facilita ainda mais. Eu sei que não facilita porque não é fácil. Minha esposa passou por 3 vezes. Eu estou falando aqui de um jeito que parece, tão fácil assim. Não, não é fácil assim. O pós-pecado ficou difícil. Mas mesmo assim, é possível. Para nós, não. Para os homens. Então, meus amigos, me desculpem, mas minha fé já acabou faz tempo aqui. Né? O que eu entendo é que Deus criou homem e mulher, cada um com as suas funções, suas especificidades, suas diferenças complementares, que os tornam, os dois, uma só carne. Esse é o plano de Deus. Assim foi feito. Né? Olha que coisa interessante. Eu gosto de colecionar essas tiradas sem querer, né? Quando algum livro, alguma revista evolucionista tropeça, na verdade. Dão uns escorregões feios, né? É o caso aqui desse livro, da Publifolha, Folha de São Paulo. Como o cérebro funciona. Olha que escorregada que eles deram. O cérebro é o objeto mais complexo que o homem conhece. Concordo, sem dúvida nenhuma. É o 1,5 kg de matéria mais complexa do universo. Tão complexo que ele ainda não se decifra totalmente. Pensando sobre si, ainda não se entende. Né? Ok. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há o maior projeto de design já visto. Meu amigo, não fala isso. Você não acredita nisso? Que escorregada feia. Porque se há um projeto, tem que ter um projetista. Se há um design, tem que ter um designer. Então é uma linguagem de design inteligente total aqui, criacionista. Eles dão uma escorregada feia dessa, né? E aí depois tem que consertar. Tem outras, depois eu quero mostrar para vocês. Genoma. Se fosse impresso como listas telefônicas, ou como livros, né? Listas é coisa antiga demais. Como livros, o nosso genoma, o nosso software, nosso código, que diz quem nós somos, como nós somos, daria uma pilha de 170 metros de altura. 170 metros de altura. Uma biblioteca dentro de cada um de nós. E aí? Acaso? Design? Eu tive que estudar na pós-graduação esse livro aqui, que tem umas 1000 páginas, que é a Biologia Molecular da Célula. É um livraço de 1000 páginas só sobre a célula. Tá? Analisa só a célula. E o livro compara. As células são como fábricas químicas, capazes de fazer cópias delas mesmas. Me diga uma coisa, quando você visita uma fábrica, pensa numa fábrica de automóveis, linha de montagem, robotizado e tudo mais,
Aquilo revela acaso ou design inteligente? Design inteligente, claro. Muita gente pensante elaborou aquilo. Agora imagine essa fábrica sendo capaz de fazer outra fábrica igual a ela para produzir mais carros. O que isso revelaria? Explode a cabeça, né? Uma fábrica que faz outra fábrica para fazer o que ela faz. A célula é exatamente isso. É uma fábrica de um monte de coisas, com um monte de organelas, capaz de fazer outra igual a ela. Outras. E tem gente que fala de acaso, né? Não dá, não combina. Clica para mim na tela, vai soltar essa animação aqui. Eu acho, assim, incrível. É um mascotezinho do design inteligente. Esse robô molecular chama Kinesina. Olha só, ele tem como patinhas mesmo, está percebendo ali? A patinha. E carrega nas costas uma vesícula, dentro da célula. Isso aqui é o microtúbulo, né, da célula, o esqueletinho da célula. Você tem milhares de kinesinas dentro das células, que estão ali transportando as coisas para ficarem no local certo. Nanorobôs moleculares. Quantas células a gente tem? Milhares, milhões, bilhões ou trilhões? Trilhões. Mais do que estrelas da galáxia. A galáxia tem só algumas centenas de bilhões. Nós temos trilhões de células. Cada célula tem milhares de kinesinas. Então me diga quantos robozinhos tem dentro de você agora trabalhando para você de graça. Esquece, o número é absurdo. Seria assim, milhões, milhares de trilhões, não dá nem para falar isso, né? Alguém está preocupado com as kinesinas aí, administrando conscientemente? Você não está pensando nem no seu coração que está batendo, nem na respiração. Agora você está pensando porque eu falei, mas estava até agora respirando automaticamente, né? Ninguém está assim, bate o coração, não para, eu quero prestar atenção na palestra, mas não para de bater. Não, você dorme e o coração continua batendo. Sabem, isso eu li de um cientista evolucionista, tá? 70% do processamento cerebral é automatizado. Graças a Deus, né? E não é só coração, kinesina e essas coisas. Você está nesse momento, exatamente agora, medindo a temperatura do ar, não está? Com os sensores espalhados pelo seu corpo. Você está interpretando a minha voz, que não é voz, é onda sonora, ampliada pelas caixas. Você recebe as ondas, e aí os seus neurônios especializados dizem, é a voz do Michelson. Mas não é voz, é onda sonora. Você está me vendo, porque a luz do ambiente incide sobre mim e reflete com um ligeiro atraso até seus olhos. Atraso mais 300 micrômetros por segundo não dá diferença, mas tem um atraso. Ó, já tinha ido. Você identifica as cores em mim, mas não são cores, são ondas eletromagnéticas. O mundo seria tão sem graça se Deus não tivesse dado para a gente neurônios que interpretam a realidade. Aí dentro do seu cérebro, aqui atrás, recebe esses impulsos, né? essa energia, e ele decodifica. Ah, é ele. Ah, o paletó dele é azul marinho. Percebeu? Esse é um mundo maravilhoso que nos rodeia. E você faz tudo isso instantaneamente, sem pensar nisso. Você está medindo agora aí a fofura, né, a textura da cadeira, com os sensores espalhados no seu traseiro. Então, você tem muitos sensores pelo corpo todo. E mede coisas, analisa coisas o tempo todo. Se fosse para a gente fazer isso tudo conscientemente, a gente travava na hora. Não tem sistema operacional que funcione com esse nível de informação chegando o tempo todo. Acaso? Não consigo. Outra imagem interessante, essa aqui eu acompanhei ao vivo, né? Infelizmente, de casa, não estava lá. Queria estar lá para assistir ao vivo mesmo, né? Mas assisti online, ao vivo, o lançamento do Falcon Heavy. Em 2018, o Elon Musk, né, dono não é só Tesla, mas também da SpaceX, lançou o maior foguete com a maior capacidade de carga já inventado pelo ser humano. Geralmente, quando esses criadores de foguetes lançam foguetes para o espaço, eles colocam em cima do foguete blocos de concreto, para provar que ele leva carga para o espaço. Mas o Musk é um cara muito bom de marketing, em vez de colocar blocos de concreto, colocou um Tesla, um carro. Que dó. O meu não chega nem perto do valor de um Tesla, eu não colocaria, não mandava para o espaço. Mas ele é o dono da fábrica, então ele mandou. E ainda para brincar um pouco, ele colocou um boneco com roupa de astronauta dentro do carro, lá a Terra plana atrás, ou não quer dizer, Terra, o globo da Terra lá atrás, ó, outra evidência, está aqui, né? E câmeras laterais e frontais. O carro está indo em direção a Marte, eu acho, está indo embora, foi embora.
marketing tremendo, né? Provou que o foguete é bom, leva carga para o espaço, para a estação espacial, satélites e tudo mais. O que pouca gente ficou sabendo é que o Musk mandou colocar no carro uma plaquinha, lá dentro, assim, em algum local perto do painel, talvez, com uma inscrição. Essa placa aqui, ó. O que está dizendo ali? Feito na Terra por humanos. Que ideia é essa? O que o Musk estava querendo com essa placa aí, né? O que você acha? Se algum dia uma raça alienígena encontrar o carro, mas ele esqueceu que ela tinha que saber ler inglês, né? Passou batido isso aí. Mas, enfim, vai que ela tem um decodificador, um Google Cósmico Translation lá, né? Tabajara. Aí, a intenção é que se algum ET inteligente um dia visse a placa, ele deduziria, então alguém fez. Gente, precisava de uma placa dessa? Você vê um Fusca. Explode no sentido assim de tirar as peças, né? Não botar uma bomba nele. Um Fusca explodido. Qualquer carro, você vê mecanismos interligados, projeto, design, intencionalidade e tudo mais. Isso já revela, né, que houve um criador. É engraçado, né? Para alguns você fala Deus é um absurdo, mas ET pode. Nunca ninguém viu. Não sabem onde vive, o que comem, mas acham que existe. Por quê? Porque lá no fundo há um anseio. Há um anseio. Dois cientistas que eu sempre admirei muito, ateus e evolucionistas. Na minha adolescência eu lia muito o que eles escreviam. Carl Sagan e Stephen Hawking. Ambos acreditavam nisso também, que um dia faríamos contato. Tanto é que o Carl Sagan escreveu um livro com o nome Contato, porque ele cria que um dia faríamos contato. Morreram sem ver esse sonho realizado. Mas ateus que criam em alguma coisa além. Por quê? Porque está lá dentro. O patinho que quer nadar tem água. O bezerrinho que quer comida tem o leite. E se eu tiver alguma coisa dentro de mim para o qual nada neste mundo satisfaça, preencha, isso é uma evidência de quê? Tem que vir alguém nos ajudar. Tem que existir alguma coisa além disso. Eu sou ateu, eu creio que a morte acabou e tudo, mas não é bem assim. No fundo, eu sinto que preciso de algo mais. Está aí, né? Se o carro foi feito por humanos, o que dizer de quem fez o carro? Que o artista sempre é maior que sua obra, né? O corpo humano é cheio de sistemas de complexidade irredutível, cheio de sistemas interconectados. É só se olhar no espelho e você tem a plaquinha, não precisa nem escrever na testa, né? Made on earth by God. Aí sim, né? Feito aqui na terra por Deus. Não precisa de placa. Aqui está, então, eu vou revelar para vocês de onde eu tirei a ideia do meu TCC. Eu estava lendo essa revista um tempo atrás, 2018, me deparei com um artigo muito legal, que analisa justamente a causa da explosão cambriana. Lembrou do que eu falei? Da explosão cambriana? A vida surge do nada. Então eles querem saber, mas qual é a causa disso? Que bom, alguém está pensando nisso. Mas aí eles colocam, a causa da explosão cambriana foi terrestre ou cósmica? Como assim? Aí fui ler o artigo. Encontrei um parágrafo de ouro que merecia ser colocado num quadro. Porque a semelhança do que o Richard Leakey fez lá na introdução do livro do Darwin, ou seja, honestidade intelectual, os autores desse artigo científico também foram honestos. Porque eles dizem o seguinte, você não vê isso no Fantástico, você não vê isso no Discovery Channel, lá a evolução é perfeita. Mas os que lidam com o assunto sabem que não é bem assim. Como biólogos moleculares, bioquímicos. Olha o que dizem nesse artigo científico. Todos os experimentos, presta bem atenção, todos os experimentos de laboratório, desde 1950, com Urey Miller, todos, que tentaram simular a origem da vida, a partir da não-vida, até agora, até 2018, levaram a fracassos deprimentes. Parece então razoável irmos ao maior local disponível com relação ao espaço e o tempo. Já vou dizer que local é esse. Mas uma coisa é certa, gostei, foram honestos. Todos os experimentos nas áreas de química, bioquímica, biologia molecular,
Aí o que eu fiz? Minha proposta no TCC. Eu vou fazer uma revisão de literatura. Hoje com a internet é bem mais fácil, né? Eu vou vasculhar esse mundo atrás de alguém que tenha explicado esse negócio. Vou tentar encontrar. Eu já sabia qual era o resultado da minha pesquisa, mas eu fui atrás. Será que alguém em algum canto do planeta publicou algum artigo, algum livro, uma nota de rodapé em alguma pesquisa, explicando como que a vida surgiu a partir da não-vida? Surpresa foi zero. Não achei nada. Pelo contrário, achei vários outros artigos como esse, honestos, dizendo, não sabemos. Não há explicação. Mas o que a mídia popular passa para os nossos jovens, adolescentes e crianças? Sabemos. A vida surgiu na Terra primitiva. Balela. Quem sabe do assunto sabe que não é assim. Tá, então qual é essa coisa de vamos procurar um local maior, com mais espaço e mais tempo? O espaço sideral. Eis que então a teoria da panspermia cósmica volta a ganhar força. Que na verdade para mim é jogar a batata quente para fora. Você tem um problema aqui, joga para fora. Então como é que eles estão tentando sair dessa? Se a vida não surgiu aqui, surgiu onde então? Lá no espaço sideral. Mas como é que eu vou saber? Como é que você explica? Como surgiu lá? Sei lá, ninguém estava lá para ver. Aí você elimina o problema, porque você tira o objeto de estudo, que não existe, e joga para um local improvável, né? Aí você pergunta, mas como é que você sabe tanto disso? Porque nós estamos aqui. Tá, mas e por que estamos aqui? Porque surgiu em algum lugar. Você percebe que começa a ter uma tautologia, um raciocínio circular? É aquela coisa, essa cadeira é vermelha, por quê? Porque ela é vermelha. Explicou alguma coisa? Não. A vida surgiu, por quê? Porque estamos aqui. Por que estamos aqui? Porque a vida surgiu. Não explicou nada, né? Jogar para fora o problema é muito conveniente. Como é que funciona essa ideia, essa hipótese? Não sei nem se eu posso chamar de hipótese, porque a minha é ficção científica, né? Mais ou menos assim. Eu vou contar assim bem superficialmente, né? A vida apareceu em algum lugar do universo. Só que não se esqueça que todos os problemas que eu descrevi aqui e muitos outros continuam valendo para lá. Proteína, aminoácido, proteína exata, DNA, informação, robôs moleculares, tudo que eu falei, até agora, continua existindo lá. Mas se jogaram para fora, parece que resolveu. Tá, vamos brincar de novo de milagres? Milagres naturalistas? Vamos dar uma chance. Apareceu alguma coisa, um organismo unicelular em algum local do universo. Beleza, tá bom, eu vou admitir que sim. Esse organismo teve que embarcar em algum meteoro, algum cometa, alguma coisa assim, alguma rocha espacial, para viajar pelo espaço, pelo universo. Só que no espaço existe, por exemplo, a radiação cósmica, né? Que é letal. Os astronautas, quando vão para o espaço, têm que usar uma roupa especial, a nave tem que ter um tratamento especial, né? Para resistir às radiações que na Terra não nos afetam, porque temos o campo magnético, que apareceu do nada. É um campo de força na Terra. Agradeça a Deus pelo campo magnético, que desvia as partículas letais que vêm do Sol. A bactéria não tinha roupa espacial, acho, né? E uma pedra não é uma nave. Mas lá estava ela viajando de boa, né? Pelo espaço. Viajando, viajando. Resistindo ao frio do espaço, que é absoluto, né? É horrível. Se fosse aeróbica, a bactéria morreria, porque não tem ar no espaço, mas vai que fosse anaeróbica, sei lá. Aí, em algum momento, ela se aproxima de um planeta convidativo. Opa, aqui está legal, tem a distância certa da estrela, tem uma boa gravidade, tem água em estado líquido, prontinho para a vida, que é um outro assunto legal de se falar, porque para você ter um planeta assim formatado para a vida, tem que ter muitas variáveis, né? Muito design inteligente também. Mas ok, aí ela resolve pousar aqui e começa a entrar aquele meteoro na atmosfera. Quando uma rocha espacial entra na atmosfera, o que acontece? Começa a queimar. Um atrito com o ar, chega a milhares de graus. E a bactéria de boa ali. Resistiu ao frio, à radiação espacial, cósmica, agora resistindo à entrada na Terra, milhares de graus. E quando aquela rocha, se for grande o bastante, ou se for metálica, alcança o chão, o solo, ou mesmo na água também, né? Com a pancada, o que acontece? Explode. Se for na Terra, deixa uma cratera, e geralmente é um solo vitrificado e
e deu, acabou. E a bactéria, de boa. Aí eu brinco, né? Que bactéria seria essa? Né? Só pode ser essa aqui, ó. E isso quer dizer que todos nós somos descendentes de Krypton, porque nós viemos dessa bactéria. Você percebeu de novo que o crente são eles e não nós? Você pode achar engraçado, mas essa é a ideia da panspermia cósmica, é a semeadura, a grande semeadura da vida na Terra. Veio de fora, veio do espaço. Por que eles estão buscando essa ideia? Porque eles não têm explicação para o surgimento da vida aqui na Terra. Simples assim. Dr. James Tour, um dos maiores químicos do mundo, entre os 10 melhores químicos do mundo, ele é judeu, crê em Deus. Ele disse: a ignorância coletiva. Aqueles que dizem que isso já está bem elaborado, não sabem de nada sobre síntese química, falando sobre a origem da vida, né? Aqueles que pensam que os cientistas entendem os detalhes da origem da vida, estão completamente desinformados. Olha quem está dizendo isso. Ninguém entende. Quando é que a comunidade científica confessará ao mundo que são ignorantes sobre a origem da vida? Estamos esperando ainda. Estamos esperando ainda. Outro, esse é um evolucionista, tá? Inclusive, é um cara famoso no mundo da ciência, foi ele que cunhou a expressão Big Bang, se eu não me engano. E ele diz assim, que nesse livro, Evolução a partir do espaço, a ideia da nucleossíntese estelar vem dele, né? Ele diz o seguinte, que entender a origem da vida a partir da não-vida seria como você admitir que um Boeing 747 poderia surgir a partir dos materiais disponíveis num lixo agitado por um tornado, com a vantagem de que do lixo já tinha coisas prontas. A origem da vida começa sem nada, né? Comparação boa, né? E ele coloca em termos matemáticos, a coisa fica totalmente improvável. Não dá. É um cientista evolucionista, mas também honesto, né? Eu poderia citar outros, mas esse aqui, para fechar esse bloco, eu vou ficar com essa aqui, que vocês vão achar assim um absurdo. O Avi Loeb foi diretor do departamento, presidente do departamento de astronomia de Harvard, da Universidade de Harvard. Não é peixe pequeno, né? Sabe o que ele disse? Olha, pensando bem, eu acho que a vida, ou o universo, foi criado no laboratório de uma raça superior. Percebeu? E publica na Scientific American uma asneira dessa, né? Se eu falasse que Deus criou o universo no seu laboratório, não ia publicar nunca esse artigo. Temos que tomar todos os cuidados para conseguir para defender um TCC, uma dissertação, um doutorado, para evitar palavras, expressões e tudo mais. Aí vem um indivíduo, só porque ele era de Harvard, por favor, ele vem e diz, eu entendo que o universo foi formado, foi criado, o verbo criar, criado no laboratório de uma raça super avançada. Por que ele está dizendo isso? Porque eles sabem que a vida não pode surgir da não-vida, que a vida revela design inteligente, mas não quer admitir, só isso. Aí, para não colocar Deus, porque eles não querem saber de Deus, eles decidiram a priori não crer em Deus, porque isso não vem de um raciocínio científico, vem de uma escolha. Deus quer abrir a porta, eles põem o pé, tem que colocar alguma outra coisa. Foram os ETs. De novo os ETs? Esses ETs são convenientes, né? Percebeu? Ok. New Scientist, uma revista científica também, secular. Por que os físicos não conseguem evitar o evento da criação? Porque ele aconteceu. Ponto. Não tem como evitar o que está na frente dos olhos, se você for honesto. Alexander Vilenkin disse, toda evidência que temos diz que o universo teve um começo. E tudo que tem um começo tem que ter uma causa. Tem um começo, tem que ter uma causa. Eles admitem já o começo, mas não querem pensar na causa, porque daí é complicado. Vai para os domínios da metafísica, tem que assumir um compromisso com essa causa, né? Ainda mais se ela for pessoal, como tudo indica que é. Bom, vamos adiante aqui. Então, tudo isso vai mostrar que a cosmovisão naturalista, evolucionista, não faz sentido. Eu sei, vocês já sabiam disso, mas eu queria falar. Eu queria mostrar, né? Então, qual é a alternativa? Criados por Deus, cosmovisão bíblica criacionista.
A vida tem sentido, por quê? Porque nós viemos das mãos de um Criador amoroso. Fomos chamados para refletir seu caráter e cuidar da criação. Existe um futuro eterno preparado para os que confiam nele. Aqui existe sentido. Aqui existe propósito e aqui também existe lógica. Tarefa de casa, por favor. Em algum momento assista essa palestra, eu apresentei num evento lá no sul do Brasil também, Design Inteligente na Semana da Criação. Eu peguei Gênesis capítulo 1 e 2 e fui avaliando cada dia e mostrando design inteligente em cada dia da criação. E você vê que a Bíblia é altamente científica, embora a linguagem não seja essa, né? Então fica aqui como tarefa de casa, porque não dá tempo de explorar isso aqui agora. Isso aqui que alguns têm como lenda é o que dá sentido à vida. Se foi desse jeito, tudo muda. As nossas lentes conceituais são outras. Nós valemos. Nós temos uma origem nobre. Não é uma caverna, é um jardim. Percebeu? Faz toda a diferença. Como você vive, o que você pensa sobre o futuro e por aí vai. Então você tem um propósito revelado por Deus. Deus não só criou o universo, como ele se revela também por meio da criação e do livro que a gente chama de revelação especial, a Bíblia. Então, em Cristo encontramos a resposta plena para o propósito da existência. De onde viemos? De Deus. Por que estamos aqui? Para amá-lo, servi-lo e viver em comunhão com Ele. Aí as coisas se encaixam. A vida faz sentido. Para onde vamos? Para a vida eterna, novo céu e nova terra. Deus vai corrigir a rota, eliminar as consequências do pecado e o próprio pecado e nos colocar de volta no trilho, que a gente chama de nova terra. Começa de novo. Esse é o propósito, né? Jesus disse que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Disse também, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A verdade pode ser conhecida, Jesus disse que pode. Então nós temos que buscá-la, né? Eu poderia falar muita coisa sobre isso, mas também nem é minha praia, né? Chama o doutor Rodrigo uma outra vez aí para fazer isso, né? Mas enfim, é uma área apaixonante para todos nós, né? João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse isso. Mas será que a Bíblia é a verdade mesmo? Ela tem credenciais assim para ser tida como a verdade? E como tem? Eu já leio esse livro há 30 anos. Já é a terceira fase do Reavivados por sua palavra. Estamos na quarta agora, na verdade. Já são quase 10 anos lendo a Bíblia pela terceira vez, um capítulo por dia. E quanto mais eu leio, mais maravilhado eu fico. Mais impressionado eu fico. A arqueologia, ela simplesmente mostra que o pano de fundo histórico é real. A Pedra de Roseta, outros muitos achados, os manuscritos do Mar Morto, que deixaram claro que a Bíblia não passou por adulteração da sua mensagem, o que já é um milagre em si, né? Com tantas cópias ao longo de séculos e séculos, a mensagem dela permanece ali, não adulterada. Isso já é um milagre. Você pega uma versão do ano 900 depois de Cristo, que era a versão mais antiga até essa descoberta, e compara com essa descoberta de rolos, pergaminhos, que datavam de até 250 anos antes de Cristo, você pega os textos e vê que são harmônicos. Isso é humanamente impossível. Mas Deus preservou o livro, né? E aí você pode citar outras descobertas, como o papiro de Ipuer, ou Ipúver, né? Um sacerdote egípcio, fazendo uma oração ao deus Horus, Deus com D minúsculo lá do Egito, e ele reclama dizendo, Horus, onde você está? O rio se transformou em sangue, o gado morre no pasto, estamos cheios de feridas. Onde é que isso aparece? Na Bíblia. Só que até essa descoberta, os céticos diziam, essa história das pragas é uma lenda hebraica. Nunca aconteceu. Encontraram o pergaminho, o papiro, e tiveram que calar a boca. Tantas coisas foram descobertas lá, a partir de 1798, com o advento da arqueologia moderna, né? Eu tive a honra, o privilégio de entrevistar para o meu livro Porque Creio, Dr. Paulo Borck, que dá nome ao Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, já falecido, né? Um grande arqueólogo, doutor em arqueologia, respeitadíssimo no meio acadêmico, um adventista do sétimo dia. Ele escavou a região onde estavam Sodoma e Gomorra, e ele encontrou evidências da destruição daquelas cidades. E publicou artigos sobre isso. E nessa entrevista que eu fiz com ele, que está no meu livro, ele conta detalhes sobre essa descoberta. Aconteceu aquilo lá. E temos aí o Palácio do Rei Davi, descoberto, sendo escavado em Israel.
Diziam, algum tempo atrás, os céticos e críticos, Davi, se existiu, nunca foi rei. Acharam o palácio dele. Agora, acharam também o palácio da rainha de Sabá, na Etiópia. A história aconteceu. Tem CEP, tem registros, né? Outra, israelenses descobrem camarote do rei Herodes. O ambiente, os personagens, isso existiu. Arqueólogos acham caixão da família que julgou Jesus. Caifás, Anás, existiram. E tem outra descoberta, não vou ter tempo de explorar, mas leiam esse livro, é fantástico. Acharam a urna funerária de um tal de Tiago, filho de José, irmão de um tal Jesus. Aí é demais. Porque o normal é colocar assim, fulano, bar, fulano, né? Fulano, filho de fulano. Então, Bar Jonas, Barrabás, esse bar é filho. Então, era o sobrenome deles, fulano, filho de fulano. É normal colocar lá num ossuário, fulano, filho de fulano. Só colocaria irmão de alguém se esse irmão fosse famoso. Aí as probabilidades são mínimas de não ser o que a gente pensa que é. Tiago é Yaakov bar Yosef Ashui, ou Ahui, de Yeshua, em aramaico. Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Isso é fantástico, gente. Grandes epigrafistas analisaram a escritura ali em aramaico, enfim, as evidências apontam para ser realmente o ossuário de Tiago, irmão de Jesus. E se Tiago foi irmão de Jesus, Jesus também existiu. Ninguém duvida mais hoje em dia, só quem não está informado, né, que o Jesus histórico realmente existiu, né? Isso é fato. Se ele é Deus ou não, aí é estranho. Por quê? Tem gente que fala assim, tá bom, eu admito que Jesus existiu. Aí você pergunta, quem foi Jesus para você? Jesus foi, um grande filósofo. Foi um grande mestre, foi talvez até um profeta. Pera lá, mas Jesus falou umas coisas meio estranhas no Evangelho. Por exemplo, antes que Abraão existisse, eu sou. Algum profeta falou isso alguma vez? Algum sábio, filósofo falou isso alguma vez? Se falasse, ia ser internado. Ia ser descartado como impostor. Jesus falou. Antes que Abraão existisse, e a expressão grega, ego eimi, é a tradução da expressão anihu, no hebraico, que é aplicada lá em Êxodo 3,14, para quem? Deus. Quando aparece para Moisés, ele diz, eu sou o que sou. Jesus diz, eu sou, é o mesmo. Tanto que eles pegaram pedras para apedrejá-lo, por blasfêmia. Não, você não pode dizer que Jesus foi apenas um profeta. Um profeta nunca falou essas coisas. Ou lá em João 17, Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha contigo antes de haver mundo. Como que alguém pode orar um negócio desse se for um ser humano? Mas Jesus podia, porque Ele é Deus. Não me venha querer domesticar Jesus. Não me venha querer amenizar as palavras dele. Porque você ou aceita o que ele disse que ele é, Deus, ou você o rejeita completamente como um lunático, um impostor, um louco. Sábio, jamais. Porque se eu chegasse aqui agora e dissesse para vocês, gente, eu me julgo um pouquinho inteligente, mas saibam mais sobre mim. Eu sou Deus. Pastor Ismar, o que você ia fazer comigo? Sai daí. Nos enganamos. E você ia ligar para o meu presidente na CPB e dizer algumas coisas para ele, né? E eu acho que eu nem voltaria para o trabalho amanhã. Você está doido. Mas Jesus disse isso, gente. Ele disse isso. Ou você aceita, ou você rejeita. Ou você é cristão, ou vai embora. Percebeu? Não venha com essa história de que o cristianismo é uma filosofia de vida, é uma religião a mais. Não. Buda não é Deus, Maomé não é Deus. Jesus disse que é Deus. Você aceita, ou arruma suas coisas, vai para casa. A educação adventista não é para você, porque aqui nós cremos que Ele é Deus. Ok? Então a Bíblia tem credenciais, sim, para dizer que é o que ela é. E grandes nomes do passado e do presente dizem exatamente isso, e esse aqui eu sou fãzão dele. O maior cientista de todos, na minha opinião, Isaac Newton. Olha o que ele disse no livro sobre Daniel e Apocalipse, de autoria dele, tá, gente? Eu tenho esse livro em casa, em português, é fantástico. Ele diz, a autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana.
A autoridade dos concílios, sínodos, bispos e presbíteros é humana, mas a autoridade da Bíblia, dos profetas, né, é divina e compreende toda a religião. Quem disse que cientista não pode ser crente? Os fundadores da ciência, chamados precursores ou pais da ciência, quase todos eram crentes. Eu poderia até ousar um pouquinho dizendo que eram criacionistas, porque acreditavam na criação segundo a Bíblia. Então, se alguém falar para você, você é um crente, né? Ciência não combina com religião. É, meu amigo. O que você diz de Isaac Newton? O que você diz de Galileu Galilei, Copérnico, Blaise Pascal, Louis Pasteur? Todos eles eram como eu, crentes. Acreditavam em Deus, na Bíblia, né? Então não vem com essa história de que não é possível compatibilizar a ciência e boa teologia. Sim, é possível. Perfeitamente possível. Então, como eu tenho aqui alguns poucos minutos, eu quero falar disso aqui, porque é mais para prevenir vocês, tá? O diabo sabe que com algumas pessoas não tem conversa, não tem como convencer. Né? Eu já fui evolucionista e não adianta querer me trazer agora argumentos e tudo. Eu vou analisá-los, claro, vou estudá-los, mas para mim o assunto está resolvido, né? Então o que ele faz com os adventistas de modo especial? Ele se infiltra. Ele sempre foi assim com o povo mais esclarecido, ou o povo que é mais da Bíblia, né? Ele se infiltra com ideologias, tentando minar os fundamentos da nossa fé. E isso aqui é um problema. Algumas universidades adventistas, até, fora do Brasil, graças a Deus, e parece que a coisa já foi consertada em alguns lugares, sofreram os ventos dessas ideias. No caso aqui específico, o evoteísmo, a evolução teísta. Eu vou usar um gráfico para deixar mais claro para vocês aqui. Inclusive foi feito por alguns alunos meus, numa pós-graduação que a gente fez na CPB, de teologia, né? E aí eu dei aula de ciência e religião e pedi para eles escreverem sobre, contrastar a criação literal segundo a Bíblia e a visão evolucionista. Esse aqui foi o Flávio, o designer da Vida e Saúde, trabalhamos juntos, né? Que preparou esse gráfico bem interessante. Lá em cima, você tem a descrição do relato bíblico literal, como está na Bíblia, que é como nós cremos. Aqui embaixo, você tem a versão que entende que a criação não é como está na Bíblia, é um relato metafórico, alegórico. Católicos e muitos protestantes já abraçam esse tipo de ideia, tá? De alegoria, não de história, algo factual, histórico mesmo, né? Então fica assim, se foi como está na Bíblia, como nós cremos, você tem ali os 7 dias, né? 6 dias literais de 24 horas, e biblicamente não tem como fugir dessa constatação, porque a palavra yom, em hebraico, quando ligada a um número, e ainda mais com tarde e manhã, você tem a definição específica, representa sempre dia literal de 24 horas. Todas as ocorrências bíblicas são assim. Então você tem 6 dias, você crê ou não, você pode até não crer, mas você vai ter que violar o texto para dizer que não acredita e aceita a Bíblia ainda. E aí temos o 7º, que é o memorial, justamente o memorial do quê? Dessa criação. Guardamos o sábado por causa disso. Não é só um dia de descanso, é o memorial da criação. Cada sábado guardado é uma declaração de fé nossa, de que nós cremos naquele Deus que criou desse jeito, como está no livro. Bom, só que houve o pecado. Gênesis 3 é o capítulo mais triste da Bíblia, uma ruptura do plano, né? Adão e Eva escolheram mal, usaram mal a sua liberdade de escolha, só que Jesus não os abandonou. Ele veio morrer na cruz por causa disso, justamente. Ele pisou a cabeça da serpente, mas o calcanhar dele foi machucado, ele foi ferido. Jesus veio morrer porque houve pecado, mas se o pecado não existiu, isso perde sentido também, né? Mas não ficou na cruz. Ele prometeu que ressuscitaria ao 3º dia, e de fato ele ressuscitou, a tumba está vazia. E isso prova que ele tem poder e que ele vai cumprir o que ainda tem pela frente, ou seja, a segunda vinda. Ele vai voltar e vai recriar este mundo. É isso que diz a Bíblia. Você aceita ou rejeita, de novo. Tá, mas alguns tentam dar um jeitinho, criando uma teoria, uma hipótese que mistura coisas. Não dá certo. Quer ver? Se foi do jeito como os evoteístas pensam, na verdade não foram dias literais, foram eras. 1000, milhões de anos talvez, né? Eras, aqueles dias representam eras. Violam totalmente o texto bíblico. Bom, se ninguém caiu, porque o Gênesis 3 faz parte do bloco alegórico, não houve pecado, cobra falante, um casal nu num jardim, isso não dá para acreditar mais.
Então é só uma alegoria. Bom, se foi uma alegoria, a história do pecado é uma alegoria. E se não houve um pecado, Jesus veio fazer o quê mesmo? Ele foi apenas um revolucionário político, não é o que alguns dizem por aí? Ele morreu porque ele enfrentou o Império Romano, e por aí vai. Dilui o real propósito da morte de Jesus, redenção. Se ele não morreu por causa disso, acho que ele não ressuscitou também. Aí veio Dan Brown lá com aquele Código da Vinci, dizer que Jesus, na verdade, desceu da cruz, casou com Maria Madalena, teve uma filha, e as histórias vão, né? A imaginação é fértil. Jesus não morreu na cruz. E talvez nem tenha precisado ressuscitar. E se é assim, que história é essa de volta de Jesus e recriação? É alegoria. Se não houve uma árvore da vida cujo acesso foi perdido, por que eu vou acreditar que há uma árvore da vida, aquela do Apocalipse? É tudo mito. E agora? Se Jesus não vai voltar, se ele não veio nos salvar, o que nos resta? ETs, de novo, ETs venham nos salvar. Alguém, alguma coisa venha nos salvar, porque nós perdemos a esperança real. Você percebeu como ideias têm consequências? Isso aqui embaixo é grave, tá? É grave. Mas muitos cristãos, não só católicos, tentam pintar esse quadro aqui como bonitinho. Não, é assim, é um mito, não precisa levar a sério tudo que está na Bíblia. Se for assim, a nossa existência como adventistas perde todo sentido. Né? Para que guardar o sábado? Que sentido faz guardar o sábado? Para que falar em volta de Jesus? Isso é doideira, né? Não faz sentido. Mas quando você adota a visão criacionista bíblica, aí tudo se encaixa, tudo faz sentido. É uma questão de escolha. O que eu estou fazendo aqui para vocês agora? Apresentando as evidências, você escolhe. O que faz mais sentido para você? Essa é a pergunta. Para qual cosmovisão você encontra mais evidências? Para colocar na balança e dizer, não, pesa mais para cá. Eu sigo as evidências, levem aonde levar. Me levar a Deus. Abracei. Aceitei. Né? Fim ou recomeço? Para encerrar nos 2 minutos e poucos que eu tenho. Acho que dá. Vou resumir a história do universo agora em 2 minutos. Ou do fim do universo. Segundo os evolucionistas naturalistas, existem 3 possibilidades. Você pode escolher a sua. Primeira, o universo, tudo indica que está em expansão, ok? Se houver matéria suficiente para conter a expansão, o universo poderá colapsar no chamado Big Crunch. Então, toda a matéria do universo vai se compactar, talvez formar um super buraco negro, e se existir vida naquele momento, daqui a bilhões de anos, vai morrer esmagada no buraco negro. Opção 1, esmagados no buraco negro. Opção 2, calma, tem mais uma. Tem 2 ainda, calma. Se não houver matéria suficiente para conter a expansão do universo, ele vai se expandir indefinidamente, toda a energia das estrelas será sido consumida e o universo será gelado. Não tem como ter vida nesse universo morto. Opção 2, congelados no universo morto. Está gostando? Calma, tem 3. Terceira. Muito antes disso, daqui a uns 5 bilhões de anos, mais ou menos, o nosso Sol, que não é uma estrela tão grande assim, não vai explodir como supernova. Ele vai se expandir, terá consumido boa parte do seu hidrogênio, ele se expande, e nessa expansão ele engole Mercúrio, Marte, Terra, e depois ele implode e vira uma estrela anã. Opção 3, morrer torrados pelo Sol. Qual que você escolhe? Não gostou? Esmagado, congelado ou torrado? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Pensa, não é desesperador pensar que um dia ninguém saberá que passamos por aqui? Nessa cosmovisão. Um dia o universo não vai mais existir. Tudo de que a gente se gaba, a nossa história, nossos grandes feitos como humanidade, ninguém saberá de nada disso. Não sobrará nada de tudo isso. É uma visão desesperadora, sem sentido, vazia. Mas eu não penso assim, obviamente. Existe, sim, uma alternativa, muito mais sólida, segura e cheia de esperança. O que diz aqui em 2 Pedro? Descreve esse momento. Os elementos, a terra, o pecado, vai ser tudo queimado para que haja uma recriação. E se eu creio que Deus um dia criou, eu posso crer que Ele vai recriar. E dessa vez eu quero assistir de camarote. Tem uma inveja do Moisés.
Brincadeira, tá? Mas eu quero assistir. Eu vou. Em nome de Jesus eu vou. Assistir a recriação do planeta. E o que diz aqui Apocalipse 21, 1-4? E vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E a morte já não existirá, e enxugará de todos dos olhos toda lágrima. E não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E Deus, João diz, habitará com eles. Um dia nós estaremos ali pertinho do trono de Deus. Para mim isso que é a cereja do bolo, obviamente, né? Eu quero reencontrar meu papai que morreu, eu quero conhecer meu irmão que eu nunca conheci, que faleceu bebê. Eu tenho vários sonhos guardados aqui para o céu. Mas o maior deles é um dia estar na frente de Deus, o meu Criador, para poder agradecer pessoalmente. Senhor, obrigado, porque Tu pensaste em mim, desde a eternidade. Obrigado porque um dia essa mensagem me encontrou, me atropelou, e me apaixonei por ela. Obrigado, Senhor. Eu vou ter tanta coisa para falar que eu acho que eu não vou saber nem falar. Acho que a gente só vai se ajoelhar e abraçar os pés de Jesus. Vão faltar palavras, mas Ele sabe de tudo. Ele sabe dos nossos pensamentos. E eu quero encerrar convidando vocês a ler juntos comigo essa frase aqui na tela, que eu acho que ela resume a essência do que eu tentei transmitir para vocês. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Uma vida sem propósito termina no vazio. Uma vida guiada por Deus encontra seu destino na eternidade. Amém? Criados para um propósito. Cumpra esse propósito, você vai ser feliz. E tudo vai dar certo. Obrigado. Amém.